sejam bem-vindos, mais um vídeo em nosso canal e hoje para falarmos de um tema que talvez esteja um pouco fora da curva daquilo que eu venho comentando diariamente, que é a análise de livro, mas permanece dentro do teor, que é a proposta desse canal, que é a proposta dos conteúdos que eu encaminho, que é analisar coisas que estejam em evidências, que sejam pertinentes a um debate social. Eu sou Edivan Oliveira e convido você a ficar para ver se ainda há alguma novidade, algum símbolo que a gente possa estar falando dessa série que ainda não foi falado. Então fica aí que após a vinheta eu retorno. Hoje iremos falar de uma série que está bombando na Netflix, que é a série Round 6, ou em português bem dizido, Round 6. Há alguma novidade que a gente pode estar trazendo? É o que eu vou tentar apresentar, dialogar com você durante esse vídeo. Mas antes, eu quero pedir que se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se você já se inscreveu, verifica se você ainda permanece inscrito. Aciona também o sino para ser notificado sempre que um vídeo for postado. É importante que você clique no sino, depois vá na opção todas, para que todas as notificações sejam aceitas em seu canal. E assim você vai estar ajudando o nosso canal. Curte, compartilhe, faça com que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como esse. Bem, a série que estreou na Netflix, a série Round 6, ela tem uma premissa básica. Um grupo de pessoas endividadas aceitam o desafio de participar de um jogo com brincadeiras infantis. Porém, a derrota, perder a partida, significa perder a própria vida. Então é um jogo onde você joga com a sua vida. E eis aí uma premissa que talvez não seja tão nova, visto que outros filmes, como Jogos Mortais, como Escape Room, O Cubo, trazem essa análise de pessoas que são colocadas em um jogo para disputar, onde a derrota significa deixar de viver. E a série da Netflix, a série que é uma série sul-coreana, estreou agora em setembro na plataforma da Netflix, ela traz uma premissa semelhante, porém ela é cheia de símbolos que permite várias interpretações, várias análises. A série ela traz-nos o desafio de refletir sobre as escolhas que fazemos. E essas escolhas, como na própria série mostra, às vezes elas podem nos custar a vida. E principalmente, aqui a análise que eu quero trazer, diante de uma realidade onde vivemos em disputa diante de extremos que são conflitantes. Se a gente falar do lado político, a gente vai ver um diálogo de extremos entre esquerda e direita. Se a gente falar em organização social, a gente vai ver aí essa pauta da dicotomia entre Estado e sociedade civil. Se falarmos de um conceito moral, a gente vai ter esse diálogo entre o bem e o mal. Então, são várias as possibilidades que os extremos nos colocam diante de desafios e de decisões. Logo na primeira cena, o personagem, o protagonista, Ji-hwan, ele está participando de um jogo, e nesse jogo, que é o jogo da Lula, como eles chamam, e nesse jogo eles estão ali, brincando, se divertindo, um jogo que é até um pouco violento, como eles colocam na série, porém é um jogo com um clima infantil, um clima de criança. Mas, quando corta a cena que retorna para a realidade, para o momento presente, Ji-hwan, ele está diante de um dilema, pois ele não trabalha, está desempregado. A mãe vive trabalhando, é uma pessoa que logo a gente percebe que ela não está bem, que ela é doente, e ela tem que estar dando dinheiro para o filho, para que o filho possa comprar um presente para a filha que está aniversariando. Ji-hwan, ele não mora com a filha mora com a mãe, e ele vai ter esse momento, no dia do aniversário da criança, de passar com ela. E ele ali logo naquela primeira cena, ele mostra um lado desse extremo negativo que é o roubo, onde ele pega um pouco do dinheiro que a mãe tem e aí ele vai apostar e vai jogar. Então esses elementos, diante dessa necessidade de que precisamos escolher, ele é colocado muito evidente, ele é apresentado-nos como bastante evidência na série. Como eu disse aqui logo no início, você tem essa dicotomia entre a infância e a responsabilidade. Durante os jogos, ali a gente tem ali dois personagens que são marcantes, que é o personagem do Ji-hwan, onde ele ocupa a posição 456, ou seja, o último jogador, e tem o personagem 001,
que é o personagem inicial do jogo, e eles têm uma relação, né? Então isso mostra como nós escolhemos as pessoas que estão próximas a nós, quais os interesses que temos ao fazer essas escolhas e quais as consequências que essas nossas escolhas podem trazer para a nossa vida. Entre as diversas análises que a gente pode tirar, uma interessante também é quando Ji-hoon ele é, vamos dizer assim, convocado para participar do jogo. Ele encontra um personagem que apresenta para ele 2 envelopes, que é um envelope de cor azul e um envelope de cor vermelha, e eles começam a jogar, a disputar. Ali, Ji-hoon, por não ter dinheiro, ele aceita rebaixar-se à sua condição de inferioridade máxima, onde cada derrota é um tapa no rosto. Se a gente pegar aquele princípio da dignidade do homem, né, como ser humano, que o rosto é um local intocável, isso mostra a condição que aquele personagem ele se encontrava para sujeitar-se àquela situação. E aquilo era um teste para que as pessoas, né, pudessem de fato, quem aceitasse aquilo estava disposto a jogar com a própria vida. E o envelope ele leva-nos às cores da bandeira, né, do círculo que existe na bandeira da Coreia, que é o vermelho, que significa a luz, e o azul, que remete-nos à questão das trevas e da escuridão. Então esse diálogo durante a série ele é muito presente, né? Os jogos que são infantis, mas ao mesmo tempo são jogos cruéis, jogos sangrentos, jogos que tiram a vida das pessoas. Também há um certo momento que eles vão participar de uma prova e eles precisam escolher um colete, e esses coletes eles estão numerados de 1 a 16. E ali, imediatamente, os jogadores vão e pegam os números centrais, e há alguém que faz um diálogo dizendo que eles fazem aquilo porque o ser humano naturalmente ele tenta se proteger, sentir-se confortável. Então estar no meio, né, estar ali numa situação cômoda é uma garantia de vida. E isso leva-nos a refletir um pouco sobre o que Hobbes apresenta quando ele fala que o homem é o lobo do próprio homem, e ao mesmo tempo que ele diz que o homem é um ser covarde, que para defender-se ele é capaz de fazer de tudo. Então essa reflexão ela é muito importante dentro da série e convida-nos a refletir as nossas posturas, as nossas ações, as nossas atitudes. Então aqui há os elementos primordiais do que a série Round 6 ou Round 6 tenta apresentar ao seu público e faz de maneira magnificamente bem, colocando ali diversas pistas para que as coisas vão acontecendo. Outra análise que é permissível é se olharmos a maneira como o jogo é organizado, né? Os jogadores que estão ali de verde, alguns falam azul, mas eu consigo enxergar verde, eles são, vou dizer ali, a sociedade que luta diariamente pela sobrevivência. E os jogadores que estão de vermelho são o Estado, como vai dizer Max Weber. O Estado é o único que detém o monopólio da força para poder causar uma dominação. Então aqueles jogadores eles estão sendo dominados por aquele grupo de vermelho que detém o monopólio da força. Eles podem utilizar de armas para poder controlar o povo. E a divisão daquele grupo também ela é muito interessante, porque o símbolo que é apresentado em cada máscara, ele leva-nos a uma condição de hierarquia dentro da condição de trabalho que aquele grupo se organiza. O pessoal que usa o quadrado estão no nível mais estratégico. O pessoal que usam o triângulo, que são os guardas, eles estão no nível tático. E o pessoal que usa o símbolo do circo é o operacional, responsável por entrar na arena, recolher os corpos, limpar e fazer todo o trabalho. E esse grupo, como eu disse, né, a gente pode fazer uma analogia com a relação que eu citei lá no início dessa dicotomia entre Estado e sociedade civil. E na série isso é muito evidente. Há um momento onde os jogadores, eles, na primeira prova, que eles brincam, que é batatinha frita 1, 2, 3, eles veem a crueldade do jogo e eles pedem para sair. E a regra do jogo é, se a maioria aceitar sair, eles podem sair. E aí eles saem, mas quando eles retornam à sociedade, fazendo aquela análise desse corpo, sociedade e Estado, eles encontram uma sociedade onde o Estado não consegue dar as garantias de sobrevivência para as pessoas. Então, Ji-hoon, ele se depara com uma situação onde a mãe está no hospital, diabética, vai precisar amputar a perna, se ela tiver dinheiro para pagar o tratamento, ou então ela vai retornar e trabalhar até o último dia de sua vida para pagar aluguel, para sustentar o filho e etc.
Então o Estado ele não consegue dar o mínimo de garantia de segurança para aquelas pessoas. Ji-hoon, diante das tamanhas dívidas que tem, ele vive buscando agiotas, e esses agiotas o recrutaram e fizeram assinar um termo dizendo que estava doando, caso ele não conseguisse dinheiro para pagar a dívida, ele ia se desfazer de um dos seus rins. Então essa é uma sociedade que é apresentada, onde a ausência de políticas públicas empurra uma sociedade para o endividamento, para a miséria, para a desigualdade, para todo tipo de abandono. E assim são todos os personagens que estão ali, né? Ou seja, dentro desse dilema moral e tudo mais. E Ji-hoon, ele não é diferente. Ele é uma pessoa que ele carrega esse dilema consigo. E aqui a gente chega a um ponto importantíssimo da série, que é desacreditar na humanidade, desacreditar nas instituições, desacreditar nos meios que podem resguardar a proteção, a saúde e o bem viver. E isso fica evidente como dentro da cena, né, dessa série. A partir do momento que o jogador Ji-hoon 456, ele tem uma cena no final, que eu vou tentar evitar aqui não dar spoiler, onde ele encontra um dos jogadores, que é uma peça importantíssima, e lá ele é desafiado a jogar uma última partida, e ele já vinha ali de uma sequência de sorte, e seria o último jogo. O desafio havia um mendigo na rua, numa noite fria, aquele homem naquelas condições ele vai morrer se alguém não estender a mão para ele. Então, se até meia-noite aparecer alguém e estender a mão para ele, você ganha. Se isso não ocorrer, você perde o jogo, porque a humanidade não tem mais jeito. E aí Ji-hoon fica dialogando com aquele personagem, as horas vão se passando, os minutos vão se passando e ninguém aparece para socorrer aquele personagem. Até que finalmente, à meia-noite, eis que surge uma pessoa trazendo a polícia e ajuda aquele personagem que estava caído ao chão. Porém, o personagem que estava dialogando com Ji-hoon já havia falecido, ou seja, ele não vê o momento onde aquilo aconteceu, ou seja, morreu não acreditando na humanidade, morreu não tendo esperança. E é por isso que eu achei esse tema tão interessante e resolvi compartilhar com você, para que você possa também criar suas ideias, para que você possa deixar aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Um grande abraço, fui, até o próximo vídeo. Espero que você possa ter gostado da crítica e até o próximo vídeo.